Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaria muitíssimo de agradecer pelo convite. Nós precisamos constituir esses espaços de reflexão. Às vezes a gente se perde muito na estrutura, na nossa necessidade de construir as coisas, e às vezes a gente não para pensar primeiro em como que nós estamos, qual é o lugar que nós estamos nesse processo que a gente pretende construir. Não é? Nós estamos numa academia hoje. Nós estamos num espaço de construção de conhecimento. Só que nós estamos aqui nesse espaço, na academia, para responder a uma demanda dos catadores de materiais recicláveis. Doutora Margarete, eu, Guta, eu vou chamar de Guta, intimidade. Então. Mas nós estamos aqui para pensar um pouco. Né? Quando eu pensei essa coisa dos subsídios sobre essa questão da implementação da coleta seletiva, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu acho que é importante a gente entender qual é o meu lugar dentro desse processo. Então, nós estamos no espaço de construção do saber, nós estamos no espaço da ciência. A ciência é o espaço do como. O porquê, ele é maior, ele é um mistério, ele é aquilo que a gente não consegue alcançar. Por que determinada coisa? Mas se a gente sabe o como, já é muita coisa, até para você saber aonde você se encontra. Nós temos um problema muito sério quando a gente fala Política Nacional de Resíduos Sólidos como se fosse uma coisa palpável. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não é palpável. A gente está falando de vida das pessoas. E de qual lugar que você está? A política nacional ela não é para os catadores apenas. É para a sociedade brasileira. Então, se você falar para o empresário o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você vai ter um ponto de vista. Se você perguntar para os catadores o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você vai ter outro ponto de vista. Se você perguntar para o governo federal o que é Política Nacional de Resíduos Sólidos, você vai ter vários pontos de vista dentro da mesma estrutura. Certo? Então a coisa não é tão palpável quanto a gente às vezes trata. E aí a minha proposta, quando eu pensei subsídios para essa reflexão, eu disse, deixa eu tentar ajudar. Mas eu quero tentar ajudar apresentando aqui, colocando o Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis à disposição daquilo que for discutido e que for deliberado neste espaço. Tá certo? Que a minha presença não seja uma presença para cumprir a programação, que a gente possa sair daqui com compromissos, né? Para que a gente possa, a partir dessa reflexão inicial, a gente tentar entender e construir possibilidades daqui para frente. Ok? Quando a gente pode passar o slide, por favor? Então, eu fiz questão de deixar esse tema maior, que é o tema maior do seminário, não é? Que é a questão da experiência da coleta seletiva e subsídios para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Coleta seletiva. O que é coleta seletiva do nosso ponto de vista? Né? Eu tenho vários modelos de coleta seletiva dentro de uma cidade. Então, nós temos uma proposta, essa proposta é uma proposta que está sendo encampada, ou ela é discutida, ela é construída com a participação dos catadores de materiais recicláveis, com a participação do Ministério Público, com a participação de apoiadores da sociedade civil de uma forma geral. Mas nós não temos no Brasil a cultura da coleta seletiva. A nossa política tem 5 anos, é verdade, mas isso não está introjetado. Isso não está no nosso DNA, coleta seletiva, porque não está nas nossas escolas, não está no processo de educação das nossas escolas, então não dá para você dizer, porque tem a política, nós vamos mudar a realidade. Não. Nós precisamos pensar aonde que nós vamos produzir essas modificações.
certamente vai passar pela educação, passa pela educação, como uma forma de alterar a maneira como a gente olha a realidade, né? Então, aqui a minha proposta, na minha fala, é a gente tentar fazer uma reflexão objetiva sobre exatamente o que a gente está falando. Quando a gente fala coleta seletiva, estamos falando de dinheiro. Estamos falando de posto de trabalho. Estamos falando de trabalho digno. Estamos falando de alteração de um processo histórico, de um lado, da falta de gestão pública nos resíduos recicláveis nas cidades. Por isso nós temos lixões. E do outro lado, nós temos um processo histórico de exclusão social. Por isso nós temos catadores de materiais recicláveis. Quando a gente chega em outros países e a gente fala catador de material reciclável, as pessoas têm dificuldade de entender o que é um catador de material reciclável. Não é mesmo, Matilde? O que é isso? O governo federal, em 2002, reconheceu a categoria catador de material reciclável. Isso cria para o Estado a obrigação de garantir a esses trabalhadores as condições dignas para o trabalho que ele desenvolve. Pode passar, por favor? Ok. Mas qual é o cenário que a gente está falando? Eu tentei trazer aqui alguns dados para a gente ver que a coisa não é simples. Tem um nível de complexidade. E essa complexidade ela se dá pela falta de dados. Pela qualificação dos dados que nós podemos ter sobre essa realidade no Brasil. Então a política nacional, ela apresenta algo que nós não somos ainda hoje, mas que nós queremos ser. Pelo menos a gente quer andar nessa direção de um país que observa de uma maneira mais rigorosa a sua relação com os resíduos e etc. Então nós temos aqui alguns dados. Essa apresentação vai ficar disponível, faço questão de deixar aqui para que as pessoas possam copiar, possam olhar. Eu tenho 30 slides, eu tenho 20, agora não tem mais, tenho só 15 minutos, então eu vou deixar o material para que vocês usufruam, porque eu acho que essa que é a nossa proposta aqui. Mas vamos partir desse princípio que nós temos 39% de aterros sanitários, 61% de lixões. Essa base aqui é o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Esses dados são de 2013, foram compilados e lançados num catálogo em 2014. Ok? É autodeclaratório. Autodeclaratório. Tem catador no teu município? Marco sim ou não? Não sei. Não. Acabou, a pesquisa acabou. Né? O nível de fragilidade de informação está exatamente isso. Quer dizer, a própria institucionalização da informação, ela não cria o rigor de tal forma que o gestor público se sinta obrigado a fazer uma coisa que ele possa responder posteriormente. Mas é o que nós temos. Perfeito? Então a gente vai partir desse princípio. Certo? Tem um nível de fragilidade nesse processo, mas isso também nos dá a possibilidade de visualizar coisas. Olhemos para o mapinha, para as coresinhas, ok? Verdinhos ali, onde você tem aterros sanitários. Mais no sul, sudeste, né? Centro-oeste, aí você vai subindo. O negócio vai ficando mais complicado. Norte e nordeste é o fim. É o fim. Por que é diferente? Porque é natural que você tenha uma relação direta entre população, quantidade de resíduos, existência de lixão, existência de catadores, etc, etc. Você tem uma dinâmica regional diferenciada. Não é? Quando você vai para o norte, para o nordeste, você tem essa característica de uma densidade demográfica muito baixa, as distâncias entre os municípios são enormes, as formas de transporte que você tem nessas regiões, elas são de outra natureza, os tempos são de outra natureza. Então, por exemplo, a gente fala da logística reversa. A gente vai ter que pensar a logística reversa de uma maneira regional, me parece.
respeitando a questão dos biomas, observando a dinâmica da própria região, de tal forma, e saber que Nordeste não é Sul e Sudeste. Reconhecer, partir da diferença, para que você trate também de uma maneira diferente esses processos. Pode passar? Aqui, coleta seletiva no Brasil, a mesma fonte, tá certo? Municípios com coleta seletiva, 20%. Tá? Municípios sem coleta seletiva, 43%. Sem informação, 35%. Ou seja, o cara, na hora de dizer o sim ou não, ele diz, não, melhor não dizer, não, porque não sei o que falar, não sei o que dizer a respeito. Se você soma o que estão sem coleta seletiva e sem informação, você tem a dimensão do problema. Vamos passar? Agora, aqui eu faço questão da gente parar um pouco e pensar. Nós queremos coleta seletiva nos municípios. Nós queremos as cooperativas de catadores organizados prestando serviço, sendo pagos pelo serviço que estão prestando. É nisso que a Secretaria-Geral da Presidência tem apostado. É neste modelo que o governo federal vem apostando, que o CIISC vem apostando. Mas como funciona? Eu sei que a gente está no meio de pessoas que têm um mundo de informações, mas eu acho que é importante a gente refazer esse caminho. Como funciona o mercado de resíduo reciclável no Brasil? Pode passar, por favor? Vamos lá, gente. Nós queremos que as cooperativas se organizem, os municípios façam a coleta seletiva, mas vamos ver, nem todos os materiais coletados são comercializados. Falta mercado e indústria recicladora em algumas regiões do Brasil. Novamente, as questões regionais, elas são imperativas aqui. Se você vai no norte, você não tem indústria de recicláveis. Como que você vai fazer coleta seletiva? Como que você justifica a organização dos próprios catadores, contratação e etc., se você não tem um mercado da indústria que compre? Hoje, eu acho que a gente precisa colocar as coisas no devido lugar. Se nós continuarmos estimulando sem colocar indústria, vai acontecer o que já está acontecendo. O norte hoje é um grande lixão de resíduos recicláveis. Então, esse também é parte do trabalho e da luta, fazer com que esse processo, esse mercado, ele seja estimulado ali. Né? Falta mercado e indústria recicladora em algumas regiões do Brasil. O valor da venda de alguns materiais varia muito, pois seguem oscilações de mercado internacional. O mercado brasileiro é incipiente. A catadora acabou de falar isso aqui, não foi? Na apresentação dela, que o valor varia. Deixa eu te dizer, se você não tem o teu salário fixo, e você está à mercê da venda de alguma coisa que hoje vale 10, amanhã vale 5, amanhã vale 15, depois de amanhã vale 20, cai para 1. Tu sabe como planejar a tua vida? Não. Não sabe. Não sabe. Variação da produção de recicláveis ao longo do ano. Dependendo da demanda do mercado, você tem um aumento do resíduo ou a diminuição do resíduo. Isso altera na dinâmica e no valor do resíduo. Ok? Aí a gente fala dos catadores, né? Agora. O trabalho dos catadores tem sido fundamental para manter a cadeia produtiva da reciclagem. No entanto, eles são a ponta frágil do processo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço a questão dos catadores desde 2008 que eu venho acompanhando esse processo. Sem ajuda de ninguém, movidos pela necessidade da sobrevivência, os catadores movimentam o mercado de resíduos no Brasil. Escondidos. Afastados dos centros, nos lixões, nas ruas. Eles movimentam o mercado de resíduos sem o reconhecimento da gestão pública. Mesmo que o trabalho dele impacte economicamente e ambientalmente, mas ele não recebe o tratamento digno pelo trabalho que ele já faz. E esse é o nosso trabalho. É nessa direção que a gente trabalha.
que o gestor público ele reconheça a existência do catador no seu município. Que ele se responsabilize, sim, pela organização dos grupos. Que ele contrate, sim, os grupos de catadores para fazer devidamente, de uma maneira organizada, de uma forma que a gente imagina que tem que ser o trabalho. Que o gestor público, ele zele, sim, pelas tecnologias que vêm pautando a questão da utilização do próprio material dos catadores, como a questão da incineração. Somos contra a incineração. Somos contra os processos que atuam diretamente no processo que tira do catador aquilo que sempre foi. Ele sempre trabalhou. Mas, Francisco, a gente vai continuar com o catador de material reciclável desse jeito? Nós vamos continuar com a questão dos catadores, mas não do jeito que está. É esse o nosso debate aqui, é exatamente esse. A gente está falando de vida digna, de trabalho digno, de reconhecimento, de participação social. É disso que a gente está falando. Concorrência dos catadores com atravessadores e aparistas, muitas vezes com subordinação dos catadores com trabalho escravo. Escravidão por dívida. Escravidão de toda forma que você possa imaginar. Você acha que um lixão não tem dono? Lixão tem dono. Se não é o Estado que entra para atuar no lixão, o tráfico é dono. Sempre tem dono. Não existe espaço vazio. Sempre alguém vai mandar naquele espaço. E é com essa estrutura, dentro dessa dificuldade, que os catadores eles trabalham. Beleza, eu vou correr desesperadamente. Catador, e aí, olha só, aí eu fiz questão de colocar em letras garrafais e com vermelhinhos, faltou um pouco de neon aqui para um pisca-pisca aqui, que é o seguinte. Dentro desse cenário, certo? Que a catadora colocou de uma maneira muito clara, muito objetiva, ok? É necessário assegurar uma fonte de renda fixa, básica, para que você possa pensar a sua vida. Um catador do lixão, ele ganha, dependendo do lixão e dependendo da força de trabalho de uma pessoa, o catador pode ganhar R$3.000, né, doutora Margarete? 2.000, 3.000 reais por mês, mais até 4.000. Bacana, ó, 4.000. Porque a lógica é do capital. Só que zero de qualquer outro direito. Zero. Então, fecha o lixão. Política Nacional de Resíduos Sólidos é para fechar o lixão. Bom, então vamos fechar o lixão, porque se eu não fechar o lixão, o Ministério Público vai aplicar multa diária. Né, doutor Sancler? Eu vou fechar o lixão. Ah, mas e as pessoas? Cara, as pessoas a gente vê depois como é que a gente faz. Brasília é um exemplo. Não consegue fechar o lixão. O lixão do Aurá, que é o segundo maior do Brasil, fechou agora, há poucos dias, há um mês atrás. O que os catadores que estavam no lixão do Aurá estão fazendo? Desesperados. Então a gente precisa entender que fechar um lixão não é só passar uma cerca, é você alterar o horizonte da vida de pessoas que estão naquele lugar há gerações. Não é simples. Passa a cerca, bota uma guarda armada para não deixar os catadores entrarem. Não, você está alterando o horizonte das pessoas dentro daquele processo, na vida das pessoas, né? Pode passar? E, gente, eu vou... E aí a questão dos catadores, quem são? Pode passar, por favor. Só alguns dados eu vou voar aqui. Pode. Ok. Nós temos cerca... O IPEA fez um recorte do censo de 2010, e isso está dentro da proposta de dados um pouco mais confiáveis, né? Não tão fluidos, e chegou no número em torno de 400 mil catadores. Certamente o censo não alcança os catadores do lixão e nem das ruas, ok? Então, dentro daquele escopo da pesquisa do IPEA, nós chegou em 400 mil catadores. Seja 800 mil,
seja 1 milhão, seja 1.200.000, seja 400 mil. A média, né, o percentual em torno de 10% dos catadores estão organizados em cooperativas e associações de catadores. Os outros 90% estão nos lixões, estão nas ruas. Pode passar? Como o governo federal tem atuado, pode passar nesse cenário, nós temos o SISC que desde 2003 foi constituído exatamente para pensar a questão da política nacional, a política para catadores, ok? Então são vários órgãos que hoje estão coordenados pela Secretaria Executiva, que está na Secretaria-Geral da Presidência da República. Pode passar. Nós temos essa proposta de atuar estimulando os municípios a estruturar um processo de organização dos catadores individuais em associações cooperativas. Hoje a gente já fala de redes de cooperativas, falamos de centrais, não é? O negócio está chique e a gente anda na direção da prestação de serviço, que é exatamente isso que a gente acha que precisa estar. Incluir socialmente não é botar num galpão e dizer, está aqui o resíduo, e não pagar por isso. Não é botar o catador na rua. Vamos lá, vamos fazer o trabalho porta a porta. Vamos prestar, prestação de serviço? Ok. Então, mas vamos pagar por isso também, de uma maneira justa. Pode passar? Então, esse é um modelo que a gente... Gente, quando eu falo modelo, parece uma coisa estranha, né? Porque parece que já está pronto. Não é. É uma referência de que a gente entende que tem que ter essas duas frentes. Uma frente de inclusão social, e aí a gente pensa na questão do fechamento dos lixões, e uma outra frente de inclusão produtiva para as cooperativas que já estão mais organizadas e tal. Enfim, vamos. A identificação, nós fizemos alguns levantamentos, nós chegamos nesses números que eu não vou me deter porque eu já não tenho mais tempo, tá certo? Mas aqui faço questão de colocar aqui, nos avanços do marco legal, nós temos um decreto 5.940 que institui coleta seletiva nos órgãos públicos e a destinação para as cooperativas e associações de catadores. Esse decreto está em fase de revisão, ok? E aqui culmina com a questão da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente vai passar. Pode passar? Pode passar, que eu não vou ficar nisso aí. Eu acho que assim, esse é o objeto, talvez eu possa até parar aqui a minha apresentação, porque eu acho que é aqui que eu acho que a gente tem que começar a olhar o seguinte: quais os serviços que um catador ou que uma cooperativa de catador pode prestar e para a qual ela deve ser remunerada, certo? Claro, os catadores estão aqui, eles certamente poderiam falar outros, certo? Mas eu acho que é importante que a gente possa finalizar aqui. Tem outros slides, gente, eu vou pedir perdão a vocês, mas enfim, até para a gente poder fazer um fechamento, tá? Então, e me coloco à disposição no momento que a gente estiver fazendo a palestra aqui, as perguntas, fiquem muito à vontade. Mas eu acho que assim, olha, o que os catadores têm nos mostrado, isso é uma questão importante, não é o Francisco que está dizendo que os catadores vão fazer. Não. O que a gente tem visto é que os catadores organizados estão prestando serviço assim, não é? Então ele pode prestar serviço de coleta seletiva no município. Os modelos são os mais variados possíveis, né? A coleta seletiva no município, ele pode ser bastante amplo, né? Mas tem se mostrado um modelo eficiente e qualificado e transformador do hábito e atitude dos moradores. Serviço de coleta seletiva dos grandes geradores, incluindo órgãos públicos, etc. Essa é uma questão que está no processo de revisão do decreto 5.940, porque não dá para o catador só ir no órgão público e buscar, às vezes, 2 quilos de material, porque ele tem um processo aí de gasto de gasolina, de tempo, de gente. Não é isso mesmo? Então tem que receber por isso. Serviço de sensibilização na comunidade, de conversar com as pessoas, no porta a porta. Não é isso. Não bote isso misturado, cara. Faz isso aqui, ó, diferente. Esse processo ele é importante. Volto a dizer, não sou eu que estou dizendo, os catadores que estão organizados estão mostrando para a gente que é possível. É um modelo possível. Possível. Coleta seletiva de grandes eventos. Copa, Olimpíadas, catador, aqui, reúne aqui, todo mundo pega o resíduo. Não. Tem uma contratação, ele vai prestar o serviço, ele vai receber por aquilo. Vai ser cobrado
também dele os deveres e os direitos referentes ao trabalho que está sendo prestado. E ele pode também funcionar como educador ambiental. E eu falo o seguinte, não vamos separar sensibilização de educação ambiental. Perfeito, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O educador ambiental é aquele cara que está devidamente capacitado, que tem conhecimento e que vai mostrar para as pessoas, não, processo do resíduo, da sustentabilidade, do meio ambiente e etc. Ele acontece assim, assim, etc. Então, a gente está falando de um serviço qualificado de educador ambiental. Gente, eu estou cansado. Ok, termino a minha fala aqui, me coloco à disposição para responder as perguntas depois, tá? Obrigado, gente.